Irmãos, pergunta de número 87 até o número 90, ela traz como tema principal o conceito sobre a ressurreição. O que devemos acreditar, devemos crer sobre esse assunto. E antes de iniciar essa aula, gostaria de fazer uma breve recapitulação do que aprendemos. Esse assunto iniciou numa pergunta que fala a respeito da comunhão em glória com Cristo. Temos uma comunhão tanto em vida quanto em morte, como o presbítero Rafael trouxe na aula passada, e vamos aprender hoje a respeito da ressurreição. Como conseguimos ter comunhão com a ressurreição, comunhão em Cristo na ressurreição. E o que devemos crer a respeito desse assunto? Então, a pergunta de número 87. O que devemos crer acerca da ressurreição? Como a resposta ela é um pouquinho grande, um pouco extensa, eu vou ler para os irmãos acompanham. Devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, justos e injustos. Então os que estiverem vivos serão mudados em um momento, e os mesmos corpos dos mortos que têm jazido na sepultura, estando então novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Os corpos dos justos, pelo Espírito e em virtude da ressurreição de Cristo, como cabeça deles, serão ressuscitados em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso dele. E os corpos dos ímpios serão por ele ressuscitados, para a vergonha, como por um juiz ofendido. O grande ponto nessa pergunta de número 87, primeira parte, o que devemos crer a respeito da ressurreição? O que é a ressurreição, irmãos? O que devemos acreditar quando falamos em ressurreição no fim dos tempos? Esse é o primeiro ponto. Devemos crer que no final dos tempos, tanto os justos quanto os injustos, eles serão ressuscitados. De maneira que, aí a gente vai tratar isso mais à frente, de maneira que Cristo fará a distinção, fará como se fosse uma distinção jurídica entre os que irão para a direita, que a destra de Deus, e os que irão para a esquerda, que irão para a condenação, e assim irão para a salvação com Cristo. E esse é o primeiro ponto. Quando falamos de ressurreição, serão todos serão ressuscitados, quanto justos, quanto os injustos. Esse é o primeiro ponto. E a primeira reflexão que temos, a ressurreição geral dos mortos, ela se encontra em Atos, capítulo 24, verso 15. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Atos 24, 15. Vamos trabalhar 3 conceitos nessa pergunta. A ressurreição geral, o arrebatamento, os justos e os injustos, os destinos. Amém, irmãos? Diz a palavra de Deus, a minha versão é NAA, tá? Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, a que me chamam seita, assim eu sirva ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei, os escritos dos profetas, tendo a esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. O apóstolo Paulo, alegando algumas defesas, quando ele estava sendo questionado, nesse capítulo 24 de Atos, ele explica aqui que todos serão ressuscitados, tanto o justo quanto o injusto. E esse é o primeiro ponto, a ressurreição geral dos mortos. Quando falamos sobre ressurreição, devemos entender que todos, naquele grande dia, serão ressuscitados, tanto o ímpio quanto o justo, todos. Eis aí um ponto, quando falamos de alma, e vamos adentrar isso, indivisibilidade, alma e corpo. A alma que estava antes no estado da morte, como trabalhamos na aula passada, ela será unida ao corpo e assim será ressuscitado, tanto a alma e o corpo, para o grande dia. O segundo ponto que a nossa pergunta trabalha é o arrebatamento dos vivos. Falamos sobre os mortos, justos e injustos.
E os que estão vivos nesse período, o que vão acontecer com eles? Talvez passe até ser um tema basilar nosso, mas precisamos mostrar o que acreditamos. E o que vai acontecer com os vivos naquele dia? Eles serão milagrosamente levados, arrebatados, todos eles vivos. Leamos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tanto os vivos e os mortos comparecerão ao grande tribunal. Vamos entrar mais nesse assunto. O que seria esse grande tribunal? Tanto os vivos e os mortos estarão nesse grande tribunal. O último ponto da nossa pergunta, de número 87, fala sobre a destinação dos justos e os injustos. A gente vai trabalhar mais a fundo isso nas últimas perguntas. Para onde irão os justos e os injustos? Como diz assim o catecismo trabalha. Bem, terá uma divisão direita, quem vai para a destra de Deus e quem vai para a esquerda, assim como Cristo afirma. O destino de um será castigo eterno no inferno, e do outro será a destra de Deus. E da onde que tiramos isso? Onde a gente consegue enxergar essa destinação, digamos assim? A primeira delas, os justos, quando falamos, em Filipenses capítulo 3, versículo 21, essa é a nossa primeira base. Para onde os justos irão? Filipenses capítulo 3, versículo 21. Diz a palavra de Deus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar assim todas as coisas. O grande exemplo dos justos, assim podemos afirmar, é Cristo, quando teve assim o seu corpo ressuscitado e assim levado. Assim como Cristo, os justos terão também essa mesma atitude, essa mesma situação. Os justos eles serão levados de corpo, glorificados. O corpo que foi sepultado, e isso é um ponto. O corpo que foi sepultado será levado até Deus. E os injustos, irmãos, aonde podemos enxergar isso? Apocalipse 20, 13. Onde podemos enxergar para onde o destino dos injustos serão? O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte, e o inferno entregarão os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. A gente vai adentrar mais esse assunto sobre o julgamento dos injustos, mas sobre a ressurreição, sabemos que tanto os justos e os injustos, eles serão ressuscitados, tanto os vivos, e serão destinados, um para a glória eterna e outro para o castigo eterno. Vamos trabalhar essa aula de hoje como se fosse um estágio, assim, digamos assim. São 3 estágios. O primeiro é a ressurreição. O segundo estágio a gente vai ver na próxima pergunta. E o último estágio, que digamos assim, é a destinação, onde há a sentença, a batalha, a finalização da batalha jurídica, por assim falar. Pergunta de número 88. Que se seguirá imediatamente depois da ressurreição? Esse é o segundo estágio. O primeiro estágio é a ressurreição, e assim falamos. Mas aí, o que vai acontecer após a ressurreição, imediatamente após a ressurreição? Esse é o segundo estágio. A pergunta também é um pouquinho longa, mas eu consegui colocar aqui. Diz o nosso catecismo: imediatamente depois da ressurreição se seguirá o juízo geral e final dos anjos e dos homens, o dia e a hora do qual homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vida do Senhor. Essa pergunta de número 88 fala a respeito do que vai ocorrer após a ressurreição. Cristo veio à terra pela segunda vez, os corpos, juntamente com a alma dos mortos, foram ressuscitados e os vivos foram levados. E o que irá ocorrer após isso? Esse é um ponto. O que irá ocorrer? Imediatamente, como assim o catecismo afirma, irá ocorrer um julgamento. Será o juízo geral e final.
tanto dos homens e dos anjos. De forma que, como o catecismo afirma, não sabemos nem a hora, nem o momento exato que isso irá acontecer. E aqui eu gosto de utilizar um exemplo, que a gente novamente vai repetir esse exemplo, no momento que a gente for falar sobre destinação. Quando olhamos uma pessoa, isso quem trabalha no ramo do direito vai poder enxergar de uma forma mais fácil, mais clara. Uma pessoa que foi sentenciada, ela está presa. Sentenciada não, desculpa, ela foi presa. Ainda não houve um julgamento, não houve uma sentença final. Estamos falando agora exatamente da sentença final, onde o grande juiz, o grande rei, irá sentenciar aquela pessoa que foi presa. E um ponto interessante, que aqui a gente vai entrar na próxima pergunta, é que as pessoas que foram sentenciadas estarão no grande tribunal e saberão por que estão naquele tribunal. Um ponto que é interessante, saberão o motivo de estarem presas. E aqui um grande primeiro ponto da nossa pergunta. Tanto homens quanto anjos estarão diante do tribunal. Aqui, para a gente ser mais sucinto, assim, mais resumido, vou ler para os irmãos. Judas capítulo 1, versículo 6. Anjos, e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Anjos, não somente homens, mas também anjos serão julgados nesse grande dia. E um exemplo como essa analogia que eu fiz sobre uma pessoa que está presa, ela será sentenciada após a vinda de Cristo. Em que tempo isso ocorrerá? Não sabemos a respeito de quando isso ocorrerá, no momento exato de que ocorrerá. Mateus 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe, nem mesmo o Filho sabe o dia que isso ocorrerá. Ninguém sabe. Por isso, o chamado, irmãos, o chamado é sempre estar o quê? A vigia, estar pronto para aquele grande dia, o dia do julgamento final. Estaremos prontos assim para esse julgamento. O que ocorrerá após a ressurreição? Julgamento final. Devemos orar e vigiar. Pergunta de número 89. Lembra que eu falei dos 3 estágios? Passamos pelo estágio da ressurreição, segundo estágio, o que acontecerá após a ressurreição, que é o julgamento final. E o terceiro estágio, vamos unificar, é a destinação dos justos e dos injustos. Primeiro vamos falar dos injustos. O que acontecerá, o que sucederá aos ímpios no dia do juízo? O que acontecerá com os ímpios no dia do juízo? O Catecismo, na pergunta de número 89, diz o seguinte: no dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo, e sob clara evidência e plena convicção da própria consciência, terão pronunciada contra si a terrível, porém justa, sentença de condenação. Então serão excluídos da presença favorável de Deus e da gloriosa comunhão com Cristo, com os seus santos e com todos os santos anjos, e serão lançados no inferno para serem punidos com tormentos indivisíveis do corpo e da alma, e com o diabo e os seus anjos para sempre. Pergunta de número 89 do nosso catecismo. Qual é a sentença? O que sucederá aos ímpios? Qual a sentença deles? E aqui tem alguns pontos interessantes, irmãos, que por mais que seja talvez uma matéria simples, tranquila para o nosso entendimento, existem alguns pontos que precisamos considerar. A primeira delas diz a respeito da plena convicção. O ímpio, ele terá plena convicção daquilo que de errado ele fez. Por isso ele será sentenciado ao inferno, ao castigo eterno. Ele não estará ali, ou qualquer um poderia afirmar assim, ele não estará ali porque foi um evento, foi um acaso. Não, ele sabe por que ele está ali, ele está sendo julgado e diante desse julgamento ele sabe a sentença. Lembra da analogia que eu fiz sobre o preso? A pessoa está presa, ela cometeu algum crime, ela sabe que cometeu o crime, ela só está esperando a sentença final.
E essa é a sentença final. Castigo eterno. E um ponto aqui interessante, né, que eu afirmei, é a convicção. Aqui eu lembro do que o apóstolo Paulo, e assim o Calvino ele afirma, sobre o sensu divinatis. O homem ele sabe que ele cometeu algo de errado, ele sabe que ele fez algo de errado, ele sabe que não rende glória a Deus, ele sabe que não glorifica a Deus. Por mais que ele nunca tenha ouvido falar da palavra de Deus, ele sabe que ele está errado, porque ele não rende glória, graças a Deus. Esse sensu divinatis, esse senso do divino, o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, apesar do homem ele ter visto toda a revelação geral de Deus, ele não rendeu glória a Deus da devida maneira. Então, quando o homem ele vai para a sentença dele, quando ele vai ser julgado, ele sabe, ele tem a plena convicção disso. E da onde tiramos essa afirmação de plena convicção? Apesar de o sensu divinatis, a revelação geral, transformar isso, existe uma outra citação que o catecismo aqui trabalha, ela se encontra em Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16, que fica bem claro essa questão de plena convicção. Romanos 2, 15 e 16. E estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes o acusam e às vezes os defende, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho. Apóstolo Paulo falando na carta aos Romanos, capítulo 2. O ímpio ele terá plena convicção. A sentença dada para o ímpio será posta e ele terá a plena convicção. E quando falamos de sentença, será que a sentença é a correta, é a justa? A sentença é terrível, porém justa. Sentença de condenação. O homem ele está diante de Cristo para ser julgado e ele sabe que será assim sentenciado. Ele sabe que é uma sentença justa. Tem uma frase do Paul Washer que ele fala, que é até muito pesada, que mesmo que o homem, digamos assim, mesmo que o homem fosse chamado para fora do inferno, ele não poderia falar que ele gostaria, porque ele sabe que aquilo ali é justo diante das atitudes dele. É uma frase um pouco pesada. Mas, irmãos, quando falamos de plena convicção, o homem diante de Cristo, ele sabe daquilo de errado que ele fez. Assim como o apóstolo Paulo afirma. E ele sabe que a sentença é uma sentença justa, uma sentença de condenação. E o mais terrível, como afirma o catecismo, é que, como afirmamos, a alma, no estado intermediário, ela se junta após a ressurreição, se junta ao corpo. Alma e corpo. Estamos falando de um tormento indivisível. Significa o seguinte, que após a vinda de Cristo, o castigo do ímpio, ele é um tormento bem maior do que se possa imaginar. Antes ele já estava em um ambiente ruim, mas agora será pior. É um tormento indivisível, ele sentirá na carne, sentirá na pele, não somente na alma, mas na pele e na alma, o tormento. Cristo ele afirma em vários e vários momentos sobre a situação do inferno, sobre o que o homem ele passará. Fala de ranger de dentes, significa que é uma dor imensa, uma dor imensurável, que a gente não consegue nem assim, digamos assim, mensurar, pensar. E um ponto que o catecismo acho que trabalha de maneira bela aqui, é que tira essa ideia de dualista, a ideia de que Deus e o diabo, assim por se dizer. Porque ele afirma aqui também, na pergunta, que tanto os anjos e o diabo, juntamente com os ímpios, eles serão sentenciados, irmãos. O diabo também será sentenciado. Ele já foi sentenciado, mas ele será promulgado, digamos assim, né? Isso, irmãos, tira essa ideia dualista de que existe um Deus conflitando com o diabo. Isso não existe. Deus, ele é dono de tudo, ele é o Criador, e o diabo, ele não tem poder sobre o inferno, como algumas pessoas tentam trabalhar. Não. O inferno foi criado por Deus para que sua justiça fosse realizada. E também uma questão interessante dessa pergunta é que todos serão julgados segundo as suas obras. Inclusive o diabo será julgado segundo
a sua obra. Pergunta de número 90, para encerrarmos a nossa aula de hoje. O que sucederá aos justos no dia do juízo? O que podemos enxergar, irmãos? Falamos sobre os ímpios. Finalizando o terceiro estágio aqui, falamos sobre a ressurreição dos corpos, tanto dos justos e injustos. Segundo estágio, o grande julgamento. E terceiro, a destinação. Primeiro os ímpios, agora os justos. O que a pergunta, qual a destinação dos justos? O que podemos concluir aqui? Vou ler a pergunta para os irmãos. No dia do juízo, os justos serão sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postos à sua destra, e ali, abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo pecado e miséria, cheios de alegria, inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, por toda a eternidade. É essa a perfeita e plena comunhão de que os membros da Igreja invisível desfrutarão com Cristo em glória, na ressurreição e no dia do juízo. Como afirmamos, há uma finalização de uma batalha jurídica, onde todos serão levados, e Cristo assim fará a distinção entre o joio e o trigo. E o que seria estar à destra de Deus? Podemos concluir, irmãos. Mateus capítulo 25, para ser mais sucinto, versículo 33 e 34. Quando falamos à destra de Deus, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiveram à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Estar à direita de Deus significa que fomos agraciados pela sua misericórdia, pela sua graça. Somos justificados e reconhecidos herdeiros de Deus, como aqui afirma. Cristo faz essa distinção. E aqui, esse é o primeiro ponto, estarmos à direita de Deus. O segundo, que o catecismo trabalha aqui, e pode parecer um pouco confuso, mas isso tem uma explicação lógica e bíblica. Unidos em Cristo para julgar os injustos. Como o catecismo, ele afirma. O Gerard Vosdot, ele trabalha um conceito que eu acho interessante. Não seria que nós estaremos, legalmente falando assim, julgando um injusto, como se eu fosse uma pessoa superior a ela nesse sentido. Mas é que a autoridade de Cristo sobre o julgamento, nós teremos uma espécie de aprovação, estaremos com Cristo, aprovando a sentença dele. Por isso, unidos em Cristo para julgar o injusto. Porque quando for dar a sentença, realmente olharemos para aquela sentença, a condenação do ímpio, e faremos assim: poxa, realmente ele merece a condenação, sem questionar nada. E olharemos para nós e não olharemos para os nossos defeitos, digamos assim, para as nossas obras, mas olharemos para Cristo. Por isso que somos justificados por meio dele. Tudo o que Cristo for fazer naquele grande dia será de maneira aprovada por nós, aprovada para quem é justo. Por isso, o justo, ele, digamos assim, julgará juntamente com Cristo. Terceiro ponto, corpos perfeitamente glorificados e perfeitamente santos. Não podemos deixar de citar o fato de que falamos de santidade imperfeita aqui na terra. E quando formos para a glória, seremos santos de maneira perfeita, de maneira glorificada, digamos assim, de maneira que os nossos corpos mesmos, aqueles problemas, doenças, todas as enfermidades, elas não possuirão mais o nosso corpo. Tudo isso será jogado de lado. Por isso teremos o corpo perfeitamente glorificados e santificados. A santidade que antes era imperfeita no nosso estado, agora ela é perfeita.
temos a nossa santidade perfeita. Antes, teríamos dificuldade de continuarmos realizando a santidade. Agora, seremos incapazes de pecar. Por isso que a santidade, quando nós iremos subir, digamos assim, ela é perfeita. Não poderemos pecar. E um ponto aqui, possuiremos uma plena comunhão trinitária. Quando o reverendo Joel costuma fazer a ceia, ele cita isso em alguns momentos e várias vezes, sobre o aspecto da ceia, sobre desfrutarmos por mais que seja um pouco um momento, desfrutarmos um pouco do momento de comunhão com Cristo. Quando formos para o céu, teremos essa comunhão eterna. Não será apenas um momento de ceia, será um momento eterno. E por último, todos os membros da igreja invisível. Significa que todos, independente, todos os membros, independente do tempo, terão essa desfrute, essa comunhão com Cristo, essa comunhão com a Trindade. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis também como sou conhecido. Então, irmãos, fiz um breve resumo do que aprendemos hoje. Estágios da doutrina escatológica hoje. Trabalhamos a ressurreição, o julgamento final, o destino dos justos e dos injustos. Irmãos, o que conseguimos concluir hoje? Vamos trabalhar 3 aspectos. O juízo final e a soberania de Deus. Talvez um conceito que todos um dia serão julgados pelas suas atitudes assombram em muitas e muitas pessoas. Entretanto, irmãos, não podemos de maneira alguma deixar de falar disso. Falar como o julgamento final ocorrerá e a soberania de Deus sobre isso. O destino do homem estará oculto até o grande dia. E esse grande dia que muitos assustarão com a sua sentença, como Holckman afirma em A Bíblia e o Futuro, ela será assustadora. O julgamento final assusta em muitas pessoas. Imagina, você chegar de frente a frente a Cristo e ter toda a sua história contada por Ele, todos os seus pensamentos, todos os seus atos. Holckman afirma o seguinte: o principal propósito do juízo será mostrar a soberania de Deus e a glória de Deus na revelação final de cada pessoa. Até essa ocasião, o destino final de cada ser humano terá estado oculto. Agora, esse destino será revelado, conforme a fé que cada um teve, ou não, conforme as obras que cada um fez e a vida que cada um viveu. A doutrina do juízo final torna, como afirma Frank Ferreira também, o Alan, na sistemática, um evento majestoso, onde todos serão avaliados. Mas avaliados segundo o quê? Avaliados segundo um padrão revelado pela vontade de Deus. Primeiro ponto nosso teológico, o juízo final e a soberania de Deus. Devemos reafirmar essas posições e como devemos entender e dar a devida importância sobre o juízo final. O inferno e a soberania de Deus. Esse é o segundo ponto. Uma doutrina pouco falada no dia de hoje. O inferno precisa sempre ser reafirmada. A secularização a cada dia afeta o mundo, buscando através da idolatria, onde o homem está no centro do universo, um passe livre, digamos assim. Eu fiz uma espécie de comparativo para realizar os seus desejos, sem que haja uma consequência. Por isso se fala muito pouco no inferno. Por isso busca a cada dia desqualificar a compreensão sobre o inferno. Entretanto, irmãos, assim como o nosso símbolo de fé afirma, a Bíblia é bem clara: o inferno é real para aqueles que não agiram de acordo com a vontade de Deus. Isso nos torna cada dia mais responsáveis pelos nossos atos. Uma citação que o Frank ele faz na sistemática dele. Os que compareceram ao perante juiz serão julgados de acordo com a sua vida na terra. O padrão, como eu falei antes,
pelo qual serão avaliados, será segundo a vontade revelada de Deus. E esse aqui traz uma advertência para nós, não só para os ímpios, os injustos, mas quanto mais a revelação chegar até nós, maior a nossa responsabilidade diante de Deus. Quanto maior a revelação, maior a responsabilidade diante de Deus. Por último, o céu é a soberania de Deus. O céu também precisa ser sempre falado. Precisamos sempre lembrar que somos, como o reverendo Joel citou na última mensagem, peregrinos aqui da terra, que somos estrangeiros aqui na terra, e que não pertencemos a essa pátria. A doutrina do céu se faz presente dentro daquilo que realizamos nessa vida. Ao mesmo tempo que os injustos terão a sua condenação sentenciada, aos eleitos não há mais condenação através da pessoa de Cristo Jesus. Isso mostra, irmãos, os atributos de Deus. Ao mesmo tempo que no inferno ele demonstra a sua justiça, no céu ele demonstra a sua bondade e sua misericórdia. Isso molda a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Isso precisa ser sempre ratificado. A doutrina do inferno, a doutrina do inferno, do céu e o juízo final. Amém? Apenas uma aplicação prática sobre essa aula, irmãos. Ansiando pela volta de Cristo. O reverendo Leandro Lima, em uma das aulas de escatologia dele, ele fala sobre apressar a volta de Cristo. O que devemos fazer agora, depois que aprendemos sobre a ressurreição, depois que aprendemos o julgamento sobre o julgamento e o destino? Como cristãos, de fato, devemos ansiar pela volta de Cristo, apressar a volta de Cristo. Não apressar no sentido de que temos o controle. Não é essa a questão. Mas que devemos colocar toda a nossa força, toda a nossa ênfase em realizar a pregação da palavra, o evangelismo, realizar assim todas as boas obras, para que o máximo número de eleitos, por assim afora esteja, possamos alcançar através das nossas atitudes. Essa é a maior aplicação prática a respeito da doutrina do fim dos últimos tempos podemos fazer. É colocar a nossa confiança em Deus e assim praticar a cada dia, pregando a palavra e tentando alcançar o máximo número de pessoas. Amém? Algum ponto? Algum questionamento? Algum apontamento da aula? Todos bem? Todo mundo é crente, né? Amém? Vamos orar então para encerrar nossa aula?